E quais são os melhores alimentos? Eu separei uma lista com 14 alimentos que podem ajudar o seu coração. Quem fala que não pode comer nada, então aqui eu separei 14, olha só quantos. Você até pode escolher os que você gosta mais para ter os benefícios para o coração. Só vou te pedir para curtir esse vídeo, se você ainda não curtiu, vamos fazer uma meta de 50 mil likes, uma meta mais ousada, só que esse tema é muito relevante. Vocês viram que é a principal causa de morte, então cada like que você der é uma pessoa a mais que é avisada. Também te convido para se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, para seguir acompanhando os vídeos, clique em cima do inscrever-se e ativa todas as notificações e clicando em cima do sininho. Bom, vamos para a lista então dos 14 melhores. E o número 1 são as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico. Os estudos mostram que esses alimentos podem proteger o seu coração pelas fibras, mas também pela sua composição. Eles viram que quem consumia feijão, ou lentilha, ou grão de bico, tinha uma redução do colesterol em até 5%, que pode ser muito significativo. Quando nós falamos de alimentação e proteção do risco cardíaco, isso é sim muito importante, só por alimento. Então vale a pena você adicionar. Eu gosto muito do grão de bico. E você? Você consome algum grão? Alguma leguminosa? Coloca nos comentários. Também coloca qual parte do mundo que você pertence. Se na sua região é frequente ou não. Eu sei que muitas pessoas nem conhecem o feijão. Você conhece? Então vamos seguir. O número 2 são as sementes, como chia, linhaça, porque além de gorduras boas, também ajudam o seu intestino, diminuindo o impacto glicêmico. Então, é muito saudável para o coração toda essa questão das sementes, como a chia, linhaça. Também pode ser semente de girassol, semente de abóbora, semente que você gostar. Eu gosto muito de chia, que é mais prático, consigo adicionar no iogurte, numa fruta. Vale muito a pena. E questão assim de 2 colheres de sobremesa, 5 a 10 gramas, você já teria esses benefícios cardiovasculares. Não precisa comer muito, não. O número 3, e aqui também é polêmico, tem muitos vídeos falando que faz bem, outros falando que faz mal, e eu vou te explicar melhor, que é a aveia. A aveia é um dos melhores alimentos para o coração. Um dos alimentos que podem reduzir o seu colesterol em até 8%. Olha só que significativo. Se o grão de bico, se a lentilha já era importante, imagina só a aveia. É um dos alimentos mais poderosos para a questão do colesterol, porque tem beta-glucano, além das fibras que te ajudam nisso. Mas o beta-glucano é uma substância encontrada na aveia que é muito estudada para a questão do coração. E por que a aveia é polêmica se faz tão bem assim com o colesterol? Porque se você tiver diabetes, por exemplo, a aveia é rica em carboidratos. Por exemplo, a composição da aveia, nós temos 65 gramas de carboidratos e 9 de fibras. Então, nos chamados carboidratos líquidos, que as fibras são carboidratos que não são absorvíveis, nós temos mais da metade da composição. Então, a aveia pode causar, sim, um impacto maior nos níveis de açúcar no sangue. Se você for diabético, isso é fora de controle, você pode ter que evitar a aveia. Mas, como o assunto do vídeo aqui é o colesterol, é muito benéfico. Eu gosto muito de comer aveia. Geralmente eu como 2, 3 vezes por semana aveia. Número 4 é o cacau. Chocolate amargo, 70%. Também pode proteger o seu coração pelas gorduras boas, pelos antioxidantes. Nós vimos que uma dieta pobre em antioxidantes é um fator de risco. E aqui, ao contrário, uma dieta rica em antioxidantes, como o cacau, 70%, pode ajudar o seu coração, pode ajudar os vasos sanguíneos. E é muito importante que você adicione esses alimentos que têm potencial anti-inflamatório para cuidar do seu coração. E qual seria a dose do cacau? 30 gramas seria uma dose ideal. Mais do que isso, você tem aumento de calorias, porque o cacau é muito calórico, tem gorduras boas, só que mesmo assim é calórico. Então, mais do que isso, você não teria benefício, ainda poderia ingerir um excesso de calorias, mas um tabletinho, 30 gramas é uma porção ideal para você ter esses benefícios e não ter os riscos. Eu gosto muito também. O número 5 é a beterraba. Beterraba também é excelente para o coração, porque tem óxido nítrico e ajuda no relaxamento dos vasos sanguíneos, melhorando, inclusive, os níveis de pressão arterial. Nós vemos que é importantíssimo você cuidar esses níveis de pressão arterial. Então, o consumo de beterraba também é excelente para a saúde. E o número 6, e outro alimento que foi considerado vilão por muito tempo, que são os ovos. O ovo é excelente para a nossa saúde, porque é fonte de proteínas, uma proteína mais barata, e também na gema nós temos vitaminas, como vitaminas do complexo B, nós temos luteína, nós temos colina, que
pode ajudar a nossa visão, que pode ajudar o nosso cérebro. Então é muito importante o consumo de ovos, é muito saudável. E não vai aumentar o seu colesterol, no consumo de 1 até 2 ovos por dia. Claro, se você comer 15 ovos por dia, aí sim, pode ter um impacto no seu colesterol. Mas 1, 2 ovos por dia é sim benéfico para a saúde. Eu gosto muito. E o número 7 são folhas verdes, como a rúcula, como espinafre, como o alface, porque tem substâncias anti-inflamatórias que também podem ajudar a sua saúde. São fontes de magnésio, de cobre. As folhas verdes escuras também podem proteger o seu coração, além também de terem muitas fibras que ajudam a sua saúde. E o número 8, esse aqui eu gosto muito, que é a pimenta. Pimenta tem muitas substâncias anti-inflamatórias, com potencial antioxidante. Tem uma substância muito estudada, que é a capsaicina, para os benefícios para a saúde. Você já ouviu falar na capsaicina? Então, tem inclusive remédios que são feitos através da capsaicina. Tem um potencial de ser anti-inflamatório. Eu gosto muito da pimenta jalapeño, como todos os dias. Coloco sempre uma pimenta na alimentação. Eu comia pimentas mais fortes, inclusive. Você já ouviu falar da Carolina Reaper, que é a pimenta mais forte do mundo? Então eu comia muito. Só que agora com meus filhos, aí fica muito difícil, né? Eu tenho um pouquinho de receio de algum deles pegar, porque é realmente uma pimenta muito forte, aí sim fazer mal. Mas a pimenta jalapeño está presente na minha alimentação todos os dias. E você gosta? Qual pimenta você consome? Coloca aqui que eu realmente sou fã de pimenta. Eu vou dizer se eu já comi ou não. Combinado? O número 9 são as frutas vermelhas, como morango, framboesa, mirtilo. Outra fruta que eu gosto muito também, que é a cereja. Tem muitos estudos com uma substância chamada de antocianina. Tem benefício para os vasos sanguíneos, inclusive para o coração. Frutas vermelhas são uma grande opção e uma grande escolha para a sua saúde. E o número 10, aqui outra fruta, que é o abacate. O abacate tem gorduras boas, chamadas gorduras insaturadas, diferente das gorduras saturadas. Essa gordura do abacate aqui, as gorduras insaturadas, podem melhorar o seu colesterol bom, podem aumentar o HDL, então também é benéfico para o seu coração. Vocês viram que níveis aumentados de colesterol HDL são fatores de proteção cardiovascular. Só tem que cuidar que o abacate é muito calórico, tem gorduras boas, só que se você estiver cuidando dessa questão do peso, você tem que moderar na quantidade. O mesmo vale para outros alimentos que são muito saudáveis, como as castanhas, que é o nosso alimento número 11. Também são uma fonte de selênio, de zinco, tem antioxidantes, tem gorduras boas que podem te ajudar. E aqui eu não vou limitar somente a nenhum tipo de castanha, mas os amendoins, chamadas oleaginosas, as nozes, castanha do Pará, castanha do caju, macadâmia, que eu gosto muito atualmente, macadâmia é minha preferida. E o número 12 são as uvas. Também no grupo das frutas, as uvas têm os chamados polifenóis, substâncias anti-inflamatórias que podem proteger os seus vasos sanguíneos. E aqui eu estou falando de comer a fruta da uva, tá bom? Não somente de tomar o suco de uva. O suco de uva também é benéfico, só que se você estiver cuidando dos níveis de açúcar no sangue, se você for diabético, por exemplo, o suco de uva pode atrapalhar um pouco o seu controle glicêmico. Por quê? Porque tem muito açúcar concentrado e você não tem as fibras. Se você comer a uva, aí você tem as fibras, tem toda a questão da melhora na sua saciedade e também nos níveis de açúcar no sangue. Agora o suco em si, além de retirar as fibras, também é mais concentrado, tem uma carga glicêmica maior, tem um índice glicêmico maior. Se você for diabético, aí tem que cuidar. Se você não for, aí sim pode ser uma opção, você vai estar cuidando do seu coração. Eu gosto muito do suco de uva e também como a uva. Meus filhos também gostam muito. E você? Bom, número 12, seguindo com a nossa lista aqui, outro alimento que é muito saudável são os peixes. E como eu estou falando especificamente para o coração, eu vou colocar os peixes ricos em ômega 3, como salmão, atum, sardinha. O bacalhau também pode ser uma opção, tem um pouco menos que ômega 3, mas se você gostar, também pode ser uma opção. Esses peixes ricos em ômega 3 são benéficos para a nossa saúde. E aí você está pensando, mas e se eu tomar ômega 3, cápsulas de ômega 3? Aí tem que ter um pouco de cuidado, porque estudos mais recentes sugerem um aumento do risco
principalmente de algumas arritmias como fibrilação atrial, consumo de altas doses de ômega 3, tá bom? E altas doses não são tão altas assim, né? Alguns estudos colocam doses maiores do que 1,8 gramas. Outros estudos colocam em 4 gramas de ômega 3, já aumentaria o risco. Isso vindo de suplementação. Se for da alimentação, aí não. Aí é benéfico e nenhum estudo mostrou nenhum prejuízo, mesmo que você coma um pouco mais de peixe. E o número 13 são as bebidas que têm antioxidantes, como é o caso do café. O café também tem polifenóis, também tem substâncias que têm um potencial antioxidante, pode ajudar na saúde do coração. Estudos mostraram que o consumo moderado de café pode proteger o seu coração. O que seria um consumo moderado? 3 até 4 xícaras de café coado, de 200 ml cada xícara, porque cada xícara teria em média de 100 mg de cafeína. Então, totalizando 300 até 400 mg de cafeína por dia, poderia proteger o seu coração. Se for o café expresso, tem 3 até 4 doses. Teria o equivalente à mesma quantidade de cafeína que eu mencionei, tá bom? É importante que você não exceda essa dose, porque doses altas de café, 8 ou mais doses, isso seria considerado uma dose alta, teria um risco aumentado de arritmias, por exemplo. Então tem que ter muito cuidado. Vocês estão vendo que toda substância vai ter uma questão da dose, por isso que eu estou mencionando aqui no vídeo. Mas 3 até 4 xícaras de café, aí sim você teria esses benefícios. E vários outros benefícios, né? Eu já falei muito sobre o café aqui, mas eu sempre gosto de destacar, porque para a questão do coração, o consumo moderado é muito interessante. Outras bebidas como chá verde também tem muitos antioxidantes. Só tem que cuidar que o chá verde também tem um pouco de cafeína. Cada xícara tem em média 20 mg de cafeína. Se você bebe muito chá verde e não sabe disso, então tem que ter cuidado. E o número 14, e o nosso campeão, também pode diminuir o risco cardiovascular, que é o azeite de oliva. Vocês viram que eu falei das outras gorduras para cozinhar? Aqui não. O azeite de oliva você pode usar na salada, por exemplo. Você pode usar para refogar os legumes. Aí muitas pessoas falam, mas azeite de oliva eu posso aquecê-lo? Sim, você pode aquecer. No fogão da sua casa não vai chegar no chamado ponto de fumaça, que o azeite de oliva começaria a perder as propriedades, tá bom? Seria em temperaturas maiores do que você consegue chegar no fogão da sua casa. Não pode aquecer, bem tranquilo, pode refogar os legumes, pode usar na salada, só tem que cuidar com a dose, né? Seria em torno de 7 ml para você ter os benefícios cardiovasculares e também não vai ter um excesso de calorias. Porque apesar de saudável, também tem muitas calorias. Assim como eu falei das castanhas, o azeite de oliva é a mesma coisa.